E assim, Clarinha, o torcedor do Paris, ele, em vários momentos, ele foi obrigado a cobrar, a se impor, a brigar com a diretoria, a protestar contra jogadores que estavam em Paris, pegando a grana do Catar e com um nível de comprometimento que não era o adequado. Então, assim, é um torcedor que faz parte desse título. É um torcedor que, inclusive, demorou para fazer as pazes com a diretoria e ficou afastado dos campos. É um torcedor que, como todos os outros torcedores organizados, que tem que tomar bastante cuidado. Porque, assim, ontem, inclusive, o Pedro Certezas viu o jogo no meio dos ultras. Ele contou para a gente histórias que eu não vou contar aqui. Não, mas eu sei quais são. Pois é. Porque a gente já contou várias vezes em live. Então, Os ultras são difíceis. E assim, Tá, coisas também, tá? também. Tava lá fora. E é o do Corinthians, é o do Palmeiras, é o do Exato. Flamengo, é o do Vasco, é o do Sport, é o do Bahia. Então assim, não são todos santinhos. Mas é uma torcida que, num determinado momento, Clarinha, ela levantou as mãos lá e falou assim: ó, a gente não quer esse clube aí, não. Com essa galera que vem e engana. Eles foram campeões franceses vaiados. Pois é. Em casa. Não. O Messi, acho que talvez o que simbolize mais seja o Mbappé, mas o Messi foi vaiado no Parque dos Príncipes. E eu concordo com as vaias. Então, porque assim, ficou o alvo fácil, o Mbappé. Porque ele saiu outro dia e ele sai para ser campeão da Champions, curiosamente, no Real Madrid, e o PSG é campeão sem ele. Então, o alvo fácil é o Mbappé. Mas tem muitos outros nomes nessa lista de jogadores que passaram pelo clube e que a torcida até recebeu bem, mas chegou uma hora que a relação não ficou legal. Então, é uma torcida que exigiu, num determinado momento, Clarinha, que o clube tivesse uma outra postura. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que depois da Copa do Mundo, eu escutei muito isso do torcedor do PSG e eu passei isso algumas vezes aqui, enfim, no Melhor Futebol do Mundo, nas lives, enfim, na nossa programação. E eu escutei muito do torcedor brasileiro uma indignação pelo que eu estava contando daqui, que era o torcedor do PSG se sentir usado pelo Messi. Porque os primeiros 6 meses do Messi aqui são bons, aqueles meses de preparação para a Copa do Mundo, que o Neymar também tem alguns meses bem interessantes por aqui. Talvez se fala muito no melhor momento do trio, também tinha Mbappé, e o torcedor sentiu que o PSG foi usado para que eles se preparassem, e depois que o Messi ganhou a Copa do Mundo, ele esqueceu o que ele, enfim, de certa forma, o que ele precisava entregar para o clube. Clarinha, isso é sensacional, porque você está contando um negócio que a gente está vendo no Brasil acontecer nesse momento. E aqui eu não vou entrar eu não vou desviar o assunto para o Neymar, não vou. Mas o Messi, a interpretação que se tem é que ele usou o PSG para se preparar 6 meses para a Copa, e nós estamos vendo no Brasil o Neymar ir para o Santos, e não é nem usar o Santos para se preparar, é usar o Santos para se recuperar, talvez jogar, talvez, se der para jogar, amém, como disse o pai dele, empresário dele, amém. Então, assim, a gente está vendo isso, e a sensação do torcedor, porque aqui, aí sim tem uma diferença, o torcedor do Paris Saint-Germain não tem o Messi como ídolo, claro. Não tem, claro. O do Santos tem o Neymar. O do Santos tem o Neymar. Então assim, é uma relação um pouco diferente, mas de a sensação de estar sendo usado. Sim, sim. Eu escutei muito isso dos torcedores aqui, essa sensação. E para o torcedor que acompanha a carreira do Messi, é fã do Messi, é difícil entender esse sentimento, né? Era um sentimento muito mais de, caramba, vocês que estão devendo para o Messi, né? O Messi está fazendo um favor para vocês. E o torcedor não quer favor de jogador. O torcedor quer um jogador que compre aquele time, que esteja naquele time, que acredite naquele time. Então, o torcedor passou muito por esse questionamento, né, de querer um time de verdade. A diretoria, seja com a escolha do Luiz Henrique, com o Luiz Campos, com as decisões que tomou, seja como ela foi feita, ela tomou essa decisão, e eu acho muito simbólico
que, por exemplo, no Parque dos Príncipes, nos jogos do PSG, sem ser bandeirão, sem ser aquela coreografia antes dos jogos, o Zaïre Emery, que é um jogador da base do PSG, é o único que tem um bandeirão com o rosto dele fixo, porque existe um orgulho imenso de jogadores daqui, de jogadores que o torcedor se identifica, que o torcedor olha em campo e fala, caramba, eu me identifico com esse cara. E foi muito simbólico que o Mayulu tenha feito o 5º gol, porque é um garoto de 19 anos que é da base do PSG, que o torcedor viu aqui no Sub-16, no Sub-17, no Sub-19, e é esse PSG que se conecta com essa torcida. Ô, Clarinha, e antes de a galera falar assim, então eles só querem franceses, né? Antes dele falar, xenofobia, então... O Marquinhos é a representação do que a torcida do Paris Saint-Germain quer. Um cara que vai chegar lá, vai entender o que é o clube, se torna capitão e toma o microfone. Não, mas sabe por quê? Porque a gente viu vários desses caras aí chegarem para se apresentar num clube sem falar um bom dia em francês. Sim. Sem... Porque assim, Clara, você morou na Itália, você já tinha morado fora antes, mas recentemente você morou na Itália, você mora na França. O Arthurito mora em Portugal, é um pouquinho diferente, porque o idioma... Mas você fala um português de Portugal. Você fala, chegou falando português. Chegou falando português, mas tem umas adaptações. Você na Inglaterra, o seu inglês hoje é melhor do que de muitos britânicos. E assim, quando a gente chega num outro país para morar, a gente tem que ter um mínimo de respeito e de demonstração de vontade de querer aprender. Eu não falo alemão fluente. Eu sou filho de alemão, sou neto de alemão, mas eu não falo alemão fluente. Eu me viro. Quando chego para conversar com um alemão, eu começo em alemão. E aí explico que eu não sei falar alemão direito, mas é o mínimo que eu posso fazer. É um gesto de gentileza, de respeito. É isso. É o mínimo. E a gente viu esses caras chegando no Paris Saint-Germain, desculpa aqui, tá? Cagando pro Paris Saint-Germain. E botando dinheiro no bolso e o Luiz Henrique, que não é francês, cara, ele abraça o projeto e, assim, ontem, Clarinha, eu não vou falar muito sobre isso, porque a gente já tomou... Hoje a gente só tomou umas 2 ou 3. Não passamos de 7. Ainda? Não passamos de 7, não. No máximo, vai. Vamos lá, vai. Não passamos de 10. Não. Certeza. Quanto é 10 mais 7? Não sei, Casão. Não sei. Mas olha aqui. Mas assim, tem o acumulado, né? De ontem e tal. Então, assim, o acúmulo, ele... Mas assim, eu não vou falar muito sobre o Luiz Henrique hoje, senão eu vou, assim... Mas o Luiz Henrique, ontem, ele já era um cara de uma prateleira muito elevada. Ontem, ele dá um salto para uma prateleira com poucos nomes, Clarinha. Tem poucos nomes nessa prateleira que o Luiz Henrique ontem passou a integrar. Eu concordo totalmente com você. E eu acho que tem 2 coisas do Luiz Henrique aí. Tem a parte da mentalidade. O Luiz Henrique transformou a mentalidade desse clube. O Luiz Henrique, ele é a chave da transformação de um clube. É um clube que, sim, tem uma história mais curta do que outros grandes clubes protagonistas neste momento na Europa, é verdade, mas era um clube que não tinha uma mentalidade vencedora e tão resiliente como o Luiz Henrique colocou nessa equipe. Então tem uma parte mental muito importante e tem uma parte de futebol, de tática, de organização, do que ele faz com esse PSG. É muito do que eu consigo imaginar, e eu acho que a gente pode falar um pouco disso, de ser um daqueles marcos de, assim como a gente viu outros clubes copiarem o Guardiola, outros clubes vão também tentar olhar para esse PSG e criar um pós o que o Luiz Henrique está fazendo aqui. É um trabalho incrível de todos os lados, de organização. O Luiz Henrique mudou processos do PSG, e aí, assim, é do processo de como o treinamento é feito para o processo do dia que a coletiva é dada. O Luiz Henrique ganhou a chave, mereceu a chave pela carreira que tinha, enfim, pela confiança que ganhou, mas a chave desse clube, e fez um uso espetacular disso.
Ele transformou esse clube em diversas coisas, nos processos, na hierarquia, na organização, no futebol e especialmente na mentalidade desse clube, que com a chegada do Luiz Henrique, ele vira outra coisa, ele inicia um processo de metamorfose e ontem ele se transforma em outro clube de futebol.